Prontinho. Missão cumprida, parte 1. Saindo agora, termino em casa, fazendo o restante das obrigações. Aqui esse horário, essa confusão mesmo, entre 8 e 10 horas da manhã é mais complicadinho, depois fica mais calmo no restante do dia. Bom, contei as histórias aqui dos meus irmãos, das minhas sortes e privilégios, dessa família linda que eu tenho, e prossigo com uma historinha. Eu sempre conto as historinhas, né, das minhas mudanças de veículos aí, pois eu vou atualizar a minha lista de todos os veículos que eu já tive. Tive muito carro e moto, cara, muito. E estou novamente numa fase de mudança. O que acontece? Eu, mais uma vez, fui ajudado pela minha família. Nas minhas correrias para lá e para cá, e nas minhas dificuldades financeiras quase que contínuas, em 2020, estava com um Fit que eu comprei, já tem a história aqui em vídeos anteriores, que eu comprei, mas não paguei. Eu tinha uma Paliozinha Weekend, que fiquei por pouco tempo com ela, porque eu estava com a ideia de trabalhar com frete, com transporte. Montei até a empresa, tudo, montei panfletos, fiz até um ou outro trabalho com ela, de pessoas queridas e conhecidas, mas que me contrataram para me ajudar. E aí esse Fit o Sidney me ofereceu, porque era um investimento dele, ele não tinha pressa em receber. E sabendo que eu cuido bem dos carros, cuido direitinho, ele deixou comigo e me falou: depois mais pra frente a gente senta para conversar em como você vai me pagando e tal. E o Sidney é a Casas Bahia dos carros usados, né? Só que o tempo foi passando e eu não pude sentar com ele para ajudar, para agendar uma forma de pagar. Então chegou uma hora, quase um ano e meio depois, ele me chamou e falou: Marcos, eu vou precisar. Ele estava comprando uma casa, então ele precisava levantar toda a grana que ele pudesse. E ele arrumou um comprador para o carro. E aí ele, pelo saldo que eu tinha positivo ao devolver o carro, ele me deu um Corsinha, Corsa Sedan, excelente carro, velhinho, acho que ano 2007, 2008, mas ele estava muito judiado, estava feinho assim, sabe, mal cuidadinho, meio desalinhado e tal, enfim. E aí eu peguei o carro, lógico, ele me ofereceu um casinho dourado horroroso e esse Corsinha. E eu peguei o Corsinha, entreguei o carro, ele me chamou para conversar, eu já entreguei o carro na hora para ele. E já peguei o Corsinha. Passei pro meu nome, tudo direitinho, beleza. E aí o carro, além de não estar bom ali naquele momento, mas tudo bem, ele sempre me entrega o carro já com as coisinhas básicas feitas. Freio, suspensão, tal, dá uma conferida em motor e câmbio, tal. Me avisou, o motorzinho tá cansado, mas troca o óleo direitinho, deixa com água, confere direitinho que você não vai ter problema. Realmente, motorzão Chevrolet. Esse era 1.6 gasolina. Um aviãozinho, andava super bem, carro confortável. Carro de muito sucesso, tem muitos por aí ainda. Só que eu tive um problema grave. Apareceu um vazamento de água, um vazamento no sistema de refrigeração
e eu não vi. E na época eu estava usando muito, muito o carro. Estava viajando para Jundiaí, Campinas, fora os clientes daqui de dentro. Eu usava bastante o carro. Não me lembro exatamente em que época do ano era. E acabou que esse carro queimou a junta de cabeçote, arrebentei o carro e tive um gasto gigantesco com ele. E aí eu comecei a virar sócio do Sidney. Aparecia lá toda semana para arrumar alguma coisa, já com o custo alto que eu tinha. Então não dava para chegar lá e falar assim, faz tudo o que tem que fazer. E essa junta de cabeçote queimada foi grave. Eu andei com ele umas boas horas daquele jeito. Então ela afetou até a parte de baixo do motor, que ele estava fumando. Estava já soltando uma fumacinha preocupante. Então o Sidney vendo o carro, ele falou, meu, você vai precisar se desfazer desse carro, cara. O que você tem para gastar, você não tem. E você continuar andando com ele assim, você está correndo o risco dele travar o motor a qualquer momento. E preocupado, que eu viajo, né? Pela empresa. Não é longe, mas é viagem, né? E... enfim, fiquei preocupadíssimo. É necessário um carro para mim, tanto para o meu trabalho quanto para as coisinhas da minha família. E isso chegou aos ouvidos da minha família. Coincidentemente, minha mãe estava tentando comprar um carrinho bem mais novo para ela. E ela me chamou e falou assim, ó, eu vou te dar o meu carro, você vende o seu e me dá o dinheiro. E aí você vê como você me acerta o resto. E esse resto nunca foi acertado. Eu vivo mesmo muito justo, cara, com as minhas coisas. Consigo pagar tudo, deixo tudo razoavelmente bem ajeitado todo mês, mas não consigo ter extra, cara. Não consigo ter extra. Não consigo ter sobra para poder falar, tá aqui, ó, 200, 500, 800. Não tenho. Eu não ganho o suficiente para isso. Não sou um cara de luxos, mas de prioridades que especificamente acabam me deixando muito justo nos meses, né? Então, eles me ajudaram com isso. Peguei o carrinho e ela pegou o carrinho dela. E aí, por voltas que a vida dá, ela se interessou por um apartamento sensacional, numa região sensacional, enfim, e ela trocou de apartamento. Mas ela trocou com a ajuda dos meus irmãos e para isso ela precisou vender o carro. Durante um tempo, meu irmão arrumou um carro para ela, emprestado. Ele depois tinha a ideia de comprar ele para ela, mas a pessoa que emprestou o carro precisou do carro agora nas últimas semanas. E ela precisou devolver o carro e ficou sem. E aí, o que acontece? Independente, ela ficou sem por conta da aquisição do apartamento, que ela está lá feliz, muito feliz, e nós também muito felizes com ela, num apartamento melhor, mais bem localizado, com muito mais conforto para ela. E eu fiquei com dor na consciência. Falei, pô, eu tô com o carrinho que ela me ajudou, praticamente me deu o carro. Eu vendi o Corsa e dei o dinheiro para ela. Inclusive, com uma parte do dinheiro, ela até regularizou a documentação do carro que ela me deu. Ou seja, um gasto que eu teria, ela zerou tudo. E aí, eu a gente viajou esse fim de semana. E aí, isso eu já falo há um tempo, né? Tem até vídeo meu aqui que eu tô falando sobre isso. Eu pretendo trocar de carro no começo do ano que vem. Estamos aí nos últimos 6 meses que eu posso fazer Uber. Vai zerar. Eu já não posso fazer Uber em São Paulo. Então eu faço aqui, como eu moro em Osasco, a região aqui é farta de cidadezinhas próximas. Taboão, Cotia, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira. Tudo por aqui. Então eu faço bastante Uber normalmente por aqui. Só que no fim do ano vai zerar. E aí nem esse eu posso fazer. E eu já faço o Lalamove de vez em quando, que é quando eu tô meio sem saco para tentar arriscar de pôr passageiro no carro e
ouvir conversas mirabolantes, assuntos chatos ou qualquer outra coisa, quando eu não estou afim de conversar, eu faço o Lalamove. O rendimento é um pouco menor, mas eu nunca fiz só Lalamove, então eu fico sempre meio assim, sem saber. Mas enfim. E aí eu nesse fim de semana comentei esse assunto com meus irmãos. E aí eu não sabia. E eu inclusive falei, eu vou pegar um carro de menor valor, mas um carro funcional para eu poder também usar como Lalamove. Que assim eu tenho a minha rendinha extra aí, meu complemento de rendimentos da mesma forma. Pode ser um pouquinho menos, mas ainda um complemento de rendimentos, para não me deixar ficar devendo muito em cada mês. E aí o Mauro me chamou para conversar. Escuta, ó, eu também tinha pensado exatamente na mesma coisa. O carro que eu tenho que comprar para a mãe, o carro que ela quer e tal, ela quer um Agile. Ela adorou esse carro, é o carro que ela mais gostou. Então ela quer um Agile. Só que Agiles bons do ano que ela quer estão bem mais caros do que o dinheiro que essa negociação entre apartamento, entre o Mauro vender o outro apartamento e tudo mais, ficou essa dívida do Mauro ter um valor específico para comprar um carro para ela. Então o Mauro virou para mim, como eu exatamente, eu não deixei ele terminar, eu falei, eu sei o que você quer, é isso, né? Ele falou, Eu falei, olha, para mim, pegar uma Palio Weekend boa, 4, 5 anos a menos do que esse, pegar uma Meriva boa, 4, 5 anos a menos, me atenderia tanto para o conforto da gente, da minha família, de ser carro bom e confiável, quanto eu consegui continuar fazendo Lalamove. Carrinhos que tem bom porta-mala. E aí ele veio me chamar e falou, escuta, e se a gente propuser para a mãe de você comprar o carrinho seu aí, o que você quer, agora, e comprar, e a gente faz uma boa revisão, acerta as coisinhas desse carro aqui, do seu carro, a gente tava com o meu carro lá na praia, e a gente dá pra mãe. Eu falei, nossa, perfeito, pra mim é perfeito, eu começo a fazer Lalamove antes, só isso, paro de fazer Uber agora, o que vai dar na mesma. E eu também vou dar uma olhada em outros aplicativos de entregas. Eu sei que existe entrega específica de compras, eu sei que existe entrega específica de animaizinhos, pets. Hoje em dia se fala pets, né? Bichinhos de estimação. E tá tudo certo, cara. E aí, no próprio sábado, quando ele me falou isso, eu já comecei a procurar. Fui triando, vi que o mais viável seria a Meriva. E saí na cata, tem muito para vender, muito. E aí eu pedi, na segunda-feira, eu pedi para minha chefe, na verdade no sábado, mandei para minha gerente falando, ó, me dá segunda e terça em home, que eu faço tudo, mas eu tô correndo com umas coisinhas pessoais, e aí qualquer coisa você me avisa. E beleza. Não me respondeu e não me chamou para outra coisa, tá tudo certo. A gente tem essa relação. Ela não precisa me responder, porque se não dá, ela me responde. Se não pode, ela me responde. Se precisa de mim para alguma outra coisa, ela me responde. Então, eu, com sábado e domingo triando tudo. Ah, sim, aí o Mauro no domingo a gente chegou da praia, ele foi lá na minha mãe, conversou com ela, que a gente precisava do aval dela. De repente ela falava, não, eu não quero mais esse aqui, já tá muito velho. Eu sei que ela achava que eu detonei o carro, mas o carro tá em muito bom estado pro ano dele. Mas enfim, eu cuido direitinho de carro assim, cara. Mas enfim, claro que tem coisinha pra fazer, como qualquer carro usado de 12 anos de idade. Aí ela concordou, liguei para ela para zerar os assuntos e tal, e terminei coletas de triagem de carros dentro do aspecto financeiro que o Mauro me passou,
E na segunda-feira eu trabalhei de manhã, deixei tudo zerado. E aí depois do almoço levei o Cauê para a escola e fui ver esses carrinhos que eu tinha triado. Acabei triando, ficando com 4 opções. Porque eu quis daqui da região e os que me convenceram. Na modalidade que eu quero e tal. Putz, é o top de linha da Meriva. Aí fui e fui vendo. Ao final desses 4, 2 eu descartei completamente e 2 eu deixei na finalíssima. 2 porque, na verdade, era um só que eu ia passar para o Mauro. Mas o último, eu tinha inclusive pego o anúncio na própria segunda-feira. Era ali na Politécnica. Tem muito a ver com os lados que eu estava em Osasco e Carapicuíba. E ainda parei em umas 2 agências que eu vi Meriva. Mas essas que eu parei aleatoriamente não tinham a menor condição. Aí eu, de Carapicuíba, lá do Novo Horizonte, finzão do Novo Horizonte, já tinha terminado, só tinha uma na lista que era viável. Falei, ó, eu falei pra mim mesmo, eu vou indo e se o meu corpo falar volta pra casa, eu volto. Se o meu corpo falar, eu aguento mais um pouquinho, vamos. E o trânsito estava super bom, a tarde estava super agradável. Aí acabei indo nessa última. E nessa última eu achei o carro. Andei, verifiquei, testei. O carro estava tão bom que eu não precisei chamar o Sidney para dar um aval para mim. Que ele se comprometeu a me ajudar. Liguei para o Mauro e expliquei. Eu tenho 2 opções. Uma é tanto, R$3.000 a menos do que aquela que eu estava do lado. Ela está perfeita, não está impecável, está um pouquinho mais usadinha e 240 mil quilômetros rodados. O Mauro não queria quilometragem muito alta, me aconselhou. Eu tenho certeza que se eu falasse, não, é essa que eu quero, essa tá bom e tá tudo certo, ele ia falar, não, beleza então. E essa aqui tá R$3.000 a mais, mas também tá abaixo da tabela. Aliás, ela tava com o preço de tabela. Só que essa tá 0 quilômetro. Aí ele pediu que eu mandasse o anúncio dessa última que eu não tinha mandado para ele. Ele olhou e ele falou, eu vou ver aqui e já te falo. Aí fiquei esperando. 2 minutos depois ele me ligou. Falou, meu, essa aí é a melhor opção. É um pouquinho mais caro, mas você tem mais segurança, mais tranquilidade. Dei mais uma volta no carro, sentei para fechar o negócio. E já tá tudo certo. Já assinei os termos de compromissos de compra e venda. Já fiz a minha parte da documentação, entreguei a documentação toda para eles. E agora, tô só esperando os detalhes. Pode ser que eu pegue hoje, pode ser que eu pegue amanhã. E vou devolver o carrinho. Já ontem, aproveitei a parte da tarde também que eu estava em casa e fui atrás de coisas específicas que esse carrinho precisava. Passei umas boas horas no Mercado Car, troquei peça de farol, troquei luz de freio, coloquei que estava queimadinha. Coloquei um espelho retrovisor, do meu lado estava quebradinho. Fiz tudo, deixei zerado. Agora minha mãe com o Mauro vai se entender para fazer uma revisãozinha de... Troquei óleo, inclusive. Uma revisãozinha na parte mecânica, na parte elétrica e na parte... Revisão assim, ver se tem alguma coisa errada. E na parte de suspensão tem que trocar os amortecedores. Mas também não está nada grave, gritando. E aí assim que eles me falarem, me avisarem, o Agilizinho aqui vai voltar para a segunda dona dele. E eu vou buscar a minha Merivinha, que depois eu mostro para vocês. Que orgulho, que delícia, que maravilha de carrinho que eu adquiri. 2007, 2008, mas nossa... Primeiro dono, extremamente bem cuidada. É isso aí, gente. Essa é a novidade. Beijo do gordo e a gente se fala.